Fala moçada, tudo bem? O assunto hoje é força de atrito, tá bom? Força de atrito. Nós vamos dar a definição de força de atrito, os tipos, e depois nós vamos colocar para onde essa força de atrito aponta, com exemplos, com situações, tá bom? Então fica ligado aí e vamos embora, vamos para cima. Força de atrito. Ela existe devido à rugosidade, devido à rugosidade dos corpos. Como assim, Ítalo? A irregularidade, a imperfeição, simples assim. Você pega uma situação, um bloquinho andando sobre uma superfície. A impressão que você tem é que é tudo lisinho, tudo perfeito, mas na prática isso não funciona assim. Quando você analisa microscopicamente essa região, você percebe que tem imperfeições, tá vendo? Essas imperfeições tanto no bloco quanto no solo. Isso aí vai ajudar e vai atrapalhar o movimento. Ítalo, como é? É essa imperfeição que tanto atrapalha, mas que também ajuda em algumas situações o movimento. Nós vamos estudar um pouco como é que essas irregularidades podem atrapalhar e podem ajudar. Primeiro, nós vamos nos concentrar na definição de atrito, tá bom? Imagina essas imperfeições aqui, ó. O teu solo, o teu chão, ele tem essas imperfeições. Aí, um bloco, ele vai passar por essas imperfeições. O que acontece? Uma imperfeição dessa entra dentro da imperfeição da outra, ó, e ele vai criar aqui uma certa resistência, que é o tipo mais comum de atrito. É aquele atrito que atrapalha, tudo bem? É aquele atrito que dificulta você empurrar um móvel, que dificulta você, por exemplo, arrastar um determinado corpo, tá bom? Ítalo, mas por que dificulta? Ora, imagina que esse bloquinho aqui, ó, ele queira estar se movimentando. Aí você tem toda essa imperfeição, tá vendo aqui, ó? Toda essa imperfeiçãozinha aqui tentando passar. Mas essa outra imperfeição aqui não quer deixar ele passar, ó. Nós vamos ter aqui um choque, ó. Vai haver um choque entre os dois. Um tentando impedir a passagem do outro. E é esse atrito aqui que é o mais comum de todos, que é aquele que atrapalha, aquele que dificulta a situação, tá bom? Depois a gente vai conversar sobre o atrito que ajuda, né? Porque já pensa um pouquinho sobre a situação. Se não existisse atrito no chão, se fosse, por exemplo, um piso, um porcelanato extremamente liso, e o cara ainda joga água e sabão, é fácil você andar naquela situação? Não é. Então, na realidade, eu não posso dizer que esse atrito aqui é sempre uma coisa negativa, é sempre uma coisa ruim. Não. Existe atrito que realmente é ruim, que produz desgaste, mas existe o atrito também que possibilita o movimento, que sem ele nós não teríamos. Tudo bem? Então vamos lá. Eu entendi a origem da força de atrito. A origem da força de atrito são essas rugosidades. Alguns autores eles costumam chamar de microvilosidades acentuadas, né? É a imperfeição, a irregularidade do corpo mesmo, tá certo? Esse atrito pode ser estático. Atrito estático. Ítalo, o que é um atrito estático? A grosso modo, o atrito estático é quando a situação, o bloco, ele está em repouso. Então você tem um corpo, por exemplo, esse aqui, ó, e ele está parado. Ele não está indo para canto nenhum. Existe atrito? Existe. Qual é o nome desse atrito? Estático. Tudo bem? Então o atrito estático é quando nós não temos movimento. Se eu tenho um plano inclinado, ó, você já estudou aí plano inclinado, e o corpo está parado, existe atrito aqui. A tendência desse corpo vai ser descer. E o atrito segura esse corpo para que esse corpo não desça, tá bom? Então, na situação em que ele está em repouso, parado total, você tem um atrito chamado de estático. E, então, eu poderia ter um atrito que ele está em movimento e ainda ser chamado de atrito estático? Poderia. Eu vou criar várias situações para que você entenda que é possível ter movimento, mas sem ter, na realidade, sem ter esse deslizamento. Como, então? O pneu de um carro é um movimento. A roda tracionada de um carro é um movimento em que ele está girando aquela roda, mas sem deslizar. E esse atrito também é chamado de estático. Então eu queria que você entendesse uma coisa. 99% das questões atrito estático, o corpo está parado. Tá bom? Mas eu posso ter também um atrito estático, o corpo em movimento, desde que não haja o quê? Deslizamento.
Então pensa, se eu colocar aqui uma bolinha, por exemplo, um corpo para descer um plano inclinado, e esse corpo não desliza, ele sai, por exemplo, rolando, mas ele não desliza, o atrito também é estático. E eu vejo muita gente boa que erra essas questões simplesmente porque ele decorou que atrito estático é quando está parado. E não é. Atrito estático é quando não há deslizamento entre os dois. Então, uma bolinha que desce um plano inclinado, rolando ali, ó, mas sem deslizar, o atrito também é o quê? É estático. Então, fica atento. Ou repouso, ou ele não desliza. Qual é a fórmula da força de atrito estática? Força de atrito estática é μ vezes a normal. Esse μ é o que a gente chama de coeficiente de atrito. Normalmente a gente não vai calcular o μ através das dimensões do corpo, isso a gente não faz. O μ normalmente ele é calculado quando eu tenho a força, quando eu tenho a normal, aí eu acho o μ. Mas esse μ é uma grandeza que depende, pessoal, das dimensões, ele depende da rugosidade entre os corpos, tá bom? Normalmente ele vai ser uma constante para cada material. E ele também depende, essa força de atrito estático, da normal. Aí essa normal gera uma polêmica desgraçada. Vamos aprender, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos aprender mesmo, ó. Quem é essa normal? Por exemplo, eu tenho um bloquinho aqui que ele está parado, certo? Então, nós temos aqui uma normal para cima, beleza? E temos aqui uma força-peso para baixo. Tá aqui, ó. Forçazinha peso atuando para baixo. Nessa situação, o bloco não apresenta movimento na vertical. Se ele nem sobe e nem desce, eu posso dizer o quê, pessoal? Se ele não sobe e nem desce, eu posso dizer que a força normal é igual à força-peso. Então, quando você for precisar encontrar essa normal aqui, você vai dizer nessa situação que ela é igual ao peso. E o peso, você lembra, peso é massa vezes a gravidade. Tranquilo? Então, normal é igual a peso nessa situação. Só que alguns colegas eles acham que isso sempre vai ser assim. E não é verdade. A normal depende da situação. Eu vou jogar uma outra situação. O plano inclinado. Nesse plano inclinado, nós vamos ter aqui uma força normal. Como você estudou anteriormente, ó, a normal ela é sempre perpendicular à superfície do plano. Então ela está formando aqui, ó, 90 graus, com a superfície do plano. Cadê a força-peso? A força-peso estaria aqui, ó. Força-peso perpendicular à superfície do chão. Uma força que atua puxando esse corpo para o centro. Essa daqui seria a nossa força-peso. Moçada, pensa. A normal, ela está contrária ao peso, tá, moçada? Não. Ela não aponta em sentidos diferentes na mesma direção, como aqui, ó. Mesma direção, mas sentidos contrários. Sabe o que significa? Que essa normal não é igual ao peso. Então não acha que sempre essa normal tem que ser o peso. Depende da situação. Você que viu o plano inclinado, ó, você precisa decompor essa situação, tá bom? Lá em plano inclinado, você aprende a decompor essa situação antes de chegar em atrito, hein? Você aprende aqui a decompor em PY e aqui em PX, ó. PY e PX. As decomposições de vetores, tá bom? Não é o nosso objetivo agora a decomposição, já era um conteúdo anterior. O que que você vai poder dizer nessa situação do plano inclinado? Esse corpo está parado. Atua uma força de atrito sobre ele. Essa normal é igual a esse PY. Percebeu? A normal é igual agora ao PY. Ei, me diz uma coisa. Eu vou poder dizer a partir de agora que essa normal é sempre o peso? Não. Essa normal depende da força que está contrária a ela. Tudo bem? Agora, uma outra informação muito importante. Essa força de atrito aqui, ela não é uma força de atrito fixa. Essa força de atrito, ela é a força de atrito máxima que atua. Então, quando você calcula a força de atrito em cima de um bloco, você está calculando o atrito estático, o valor máximo que ele pode ter. O valor máximo. Ítalo, como assim? O valor, ele aumenta da força de atrito de acordo com a força aplicada sobre o bloco. Ítalo, é o quê?
O valor da força de atrito estática aumenta de acordo com a força aplicada. Então, assim, enquanto for força de atrito estática, ela vai aumentando de acordo com a força que eu faço no bloco. Até o bloco começar a andar, até o bloco começar a deslizar. Porque se o bloco anda ou se o bloco começa a deslizar, aí o atrito deixa de ser estático. Então quer dizer que eu faço uma força nesse cara aqui, nesse bloco. Uma força de 10 newtons, por exemplo. E ele continua parado. A força de atrito estática aqui vai ser igual a 10? Vai. É sempre igual. Aí, Ítalo, eu aumentei a força aqui para 30 e ele continua parado. A força de atrito aqui também vai aumentar para 30? Vai. Então a força de atrito ela vai aumentando de acordo com a força que eu estou aplicando. Só que vai chegar um dado momento que eu cheguei na força de atrito máxima. O atrito está fazendo o máximo que ele pode para manter o bloco parado ou sem deslizamento. Aí se eu fizer uma força maior do que a força que o atrito estático máximo suporta, aí o bloco vai andar. O bloco começando a andar, o atrito vai deixar de ser o quê, moçada? Vai deixar de ser um atrito estático para ser um atrito o quê? Cinético, um atrito dinâmico. Entendeu? Você vai aumentando a força aplicada e vai aumentando o atrito, o estático, sem deslizar, sem ter movimento. Quando essa força chega no máximo, ele está na iminência de começar a andar. Quando essa força supera em qualquer valor a força de atrito estática máxima, que você calculou através dessa fórmula, o bloco começa a andar. Aí quando o bloco anda, o bloco passa a ter deslizamento. Quando ele passa a ter movimento ou movimento com deslizamento, aí, meu amigo, é atrito cinético ou dinâmico. Beleza? Vamos a um outro ponto aqui que eu queria que ficasse muito claro. Sempre que um corpo está andando, o atrito é cinético ou dinâmico. Verdadeiro ou falso? Sempre que um corpo está andando, o atrito é cinético ou dinâmico. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele pode estar andando sem deslizar, aí é atrito estático. Ele pode estar andando com deslizamento, aí é atrito cinético ou dinâmico. Tudo bem? Ítalo, e a fórmula? A fórmula praticamente é a mesma, né? Mi vezes a normal. Só que essa força de atrito aqui, a nossa força de atrito dinâmica, a força de atrito cinética, ela tem uma diferença dessa força de atrito estática. Essa daqui ela ia aumentando o valor. Essa daqui não. Ela sempre vai ter o mesmo valor. Ela sempre tem o mesmo valor. Essa força de atrito é o mesmo Mi, que é aquele coeficiente de atrito, né? Lembrando que o Mi não tem unidade, tá bom? O Mi não tem unidade. Ele é uma grandeza adimensional, porque o Mi depende da unidade da força de atrito, que é Newton, e depende da normal, que é Newton. Aí os dois se cancelam. Então o Mi é adimensional, não tem unidade. Só que ele tem uma diferença. Ela possui valor constante para cada situação. Como assim, Ítalo? Se essa situação aqui fosse de atrito dinâmico, atrito cinético, ela seria mais ou menos assim, ó. Vamos supor, eu fiz as contas, tá bom? Fiz as contas e descobri que o bloco está andando, o bloco está em movimento, e eu descobri que o atrito vale 10 newtons. E descobri que essa força aplicada foi 20 newtons. Ah, então uma força está empurrando o bloco com 20 newtons e o atrito está valendo 10. O atrito cinético, o atrito dinâmico, porque ele tem deslizamento. Exatamente. Aí eu decidi aumentar essa força para 30. Quando eu aumento essa força para 30 newtons, o que acontece com esse 10? Nada. Continua o mesmo. Eu aumentei aqui para 40 newtons. Essa força continua a mesma, 10. Percebeu a diferença? A força de atrito estática, ela vai aumentando à medida que a força é aplicada. O atrito dinâmico ou cinético não. Ele é sempre constante. E, Ítalo, e se a velocidade do bloco aumentar? O cara vem com 60 km por hora. Tem uma força de atrito cinética, dinâmica. E se ele jogar a velocidade para 100 km por hora? É a mesma coisa. O atrito dinâmico, o atrito cinético não vai mudar pelo fato de você ter aumentado velocidade,
de você ter aumentado a força, tá bom? Agora uma informação importante. Quando você compara o atrito estático, sem deslizamento, para o atrito cinético, dinâmico, com deslizamento, você percebe que os valores eles não são iguais. O atrito estático ele é, em geral, maior do que o atrito cinético ou dinâmico. Faz sentido na sua cabeça por que o atrito estático é maior? Se não, pensa bem. As microvilosidades, as imperfeições do corpo, interagem com as imperfeições do chão. Aí acontece isso aqui, ó. O corpo e o chão interagindo, ó, beleza? Meu amigo, quando ele está parado, eu tenho que vencer cada uma dessas interações, cada uma dessas irregularidades. Os dois estão tendo um contato muito firme, muito forte, e eu preciso realmente fazer uma força grande. Mas quando o corpo está em movimento, ele está deslizando, ele não cai em cada orifício, em cada buraco que você tem no chão e no corpo. Ele simplesmente faz isso, ó. Ele desliza, ele desliza. E deslizar é muito mais fácil do que tirar da situação de repouso. É por isso que o atrito estático é maior do que o dinâmico. Você percebe isso, por exemplo, num carro. O carro está parado, você vai precisar empurrar aquele carro ou um objeto. Para tirar aquele corpo ali do repouso, você tem que fazer uma força grande. Mas depois que aquele corpo ele começa a se movimentar, é mais fácil você manter o movimento, entendeu? Por isso que a força de atrito dinâmica, ela em geral, ela é bem menor do que a força de atrito estática, tá bom? Então agora a gente vai criar uma situaçãozinha e vamos colocar um gráfico para a gente comparar a força de atrito estática e a dinâmica em um gráfico, tá bom? Bora apagar o quadro aqui e vamos em frente.